Olá galera do canal Desenhar Arte. E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de algum tempo aí sem postar no canal. A gente está preparando uma nova série, estava estudando aí alguns métodos de desenho, se aprofundando mais em algumas partes teóricas, para passar para vocês um conteúdo de boa relevância para vocês aprenderem sempre mais, vocês acrescentar no currículo de vocês. Então, voltando àquela aula que eu dei algum tempo atrás de como desenhar a figura humana, eu fiz alguns estudos e aí eu vou trabalhar com vocês em cima desses estudos. Ou seja, a gente vai estudar a figura humana. Então, o meu canal vai focar esse mês de setembro todinho em cima do desenho de retrato, desenho da figura humana. E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, super importante, esse livro bem antigo, que era da Edições É de Ouro, que é Como Desenhar a Figura Humana. É um livro do José Francisco Steck. É um livro muito bom, tem um conteúdo muito bom. Olha, aquela aula lá de como desenhar criança, o rosto da criança está aqui, ó, nele. E aí aqui na frente ele já começa a parte de como desenhar o adulto. Aqui as proporções. Ele está meio sofrido, está desencadernando, vou até mandar encadernar. Então, ó, vou ensinar para vocês essa técnica aqui, ó, que é a técnica de aprender a desenhar um retrato com base em 4 nariz de tamanho e 5 olhos de largura. Esse método ele era usado nas escolas europeias clássicas, ou seja, as escolas europeias elas adotavam a figura do grego, a figura de Aquiles, como modelo de beleza para fazer a figura dos retratos. Então, gente, para ensinar a vocês o método de desenhar o retrato da escola europeia, eu vou usar a figura do Henry Cavill, o Superman. Então, ele tem uma figura com as medidas bem exatas do que o livro ensina, lá o livro Como Desenhar a Figura Humana ensina. Então, vou tentar passar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o centro do papel, ou seja, 10,5, traçar uma linha vertical, um eixo central, não é? A partir desse eixo, a gente vai traçar uma circunferência. Eu vou pegar a mesma medida de altura aqui para a gente fazer ele bem semelhante. Então, a altura do cabelo começa aqui. E aí, eu fui observando as medidas que tem no Superman e eu vou explicar elas para vocês aqui, ó. Pegando a parte do nariz aqui, ó, logo com a régua, vou mostrar para vocês. Da ponta do nariz para a ponta do cabelo, deu 13,5 de tamanho. Ou seja, 13,5, eu tenho 13,5 aqui, ó. O meio de 13,5 vai dar 6,7. O meio é aqui. Então, ó, eu tirei essa mesma medida do meio, botei o meu compasso aqui e tracei um círculo. Para vocês entenderem. Mesmo círculo eu vou traçar aqui na minha folha que eu vou desenhar. Então, como a gente já sabe, a figura humana, a parte de cima da cabeça, lá que a gente viu no bebê, é composta com o cérebro e com o nariz. Então, desenhado isso aqui, o eixo central e o círculo, a próxima etapa que você vai fazer é dividir essa circunferência em 3 tamanhos de nariz. Então, veja que o tamanho de um nariz aqui, ó, deu 4,5. Do nariz, da base do nariz até lá em gíria da testa, onde o nariz termina. Então, deu 4,5, ó. 4,5. Daqui da testa até eu chegar no cabelo dá mais outra medida de nariz, 4,5. Então a gente vai ter essas medidas aqui, ó. Dividir o círculo em 3 medidas. Vou passar logo uma linha aqui para servir de base para a gente. Pronto. Então, a cabeça humana ela é composta por 4 narizes de tamanho. Ou seja, ela tem um nariz aqui, ó, um 4,5, um aqui e outro aqui, de medidas. E aí a gente vai acrescentar outro tamanho de nariz até a ponta do queixo. Ou seja, mais 4,5 até a ponta do queixo. Então, ó, a figura humana do Superman vai terminar aqui, ó. Então, a gente já sabe que a cabeça tem
4 nariz de comprimento. E a largura, como eu vou determinar? Você vai medir o tamanho de um olho. Olha, um olho aqui tem 2,5. Então toda a cabeça tem 4 nariz de comprimento por 5 olhos de largura. Ou seja, tem um olho aqui verdadeiro, tem um olho mentiroso entre um olho e um outro, 2,5, 2,5, e tem um olho do canto do olho até aproximadamente a orelha. Isso varia muito de rosto para rosto. Tem rosto mais afilado que dá certinho. Ó, já no caso desse Superman, a orelha já sai um pouco mais para fora. Então vamos lá. 2,5 aqui no centro para a gente não se perder. Dois e meio para a medida do olho. E 2,5 para cá. O que é que a gente já pode tirar? A gente já pode tirar essa linha aqui do olho, do canto do olho para cá, que já vai servir para determinar o nariz. E aqui o canto do olho. O nariz do lado esquerdo e o canto do olho. E aqui o canto do olho. Quais são as outras medidas que a gente já pode ir tirando também? É a boca. Olha, a boca ela fica no meio. Então, essa medida de nariz você vai dividir no meio. Então, 4,5 deu aproximadamente 2,2,5. Então, daqui para aqui, ó, 2,2,5. Você dividiu no meio essa medida daqui para cá. Traça uma linha, ó. E aí você vai dividir no meio aqui de novo para você fazer a largura da boca. Então, ó, a boca aqui, a parte inferior um pouco mais larga e a parte superior um pouco mais fina. Então, acho que eu errei aqui, é mais aqui, ó. Então, gente, não tenho vergonha de apagar, a borracha ficou para apagar o desenho. Olha aí, como é que eu vou determinar a largura de minha boca? A largura da boca vai ser lá quando eu achar o olho. Então vamos agora tentar achar o olho. E esse olho, qual a distância que ele está aqui do começo do... Veja que ele está quase em cima, um pouco abaixo da linha. Então, ó, ele está um pouco abaixo da linha aqui, ó. Vindo para aqui, ó. O olho. Vamos achar a íris. E a pupila. Aqui a gente já pode achar as pálpebras superiores. E as pálpebras inferiores também. Um olho, agora o outro olho. Você dá uma distância entre um olho e um outro e um olho. Então, ó, aqui. A gente vem com o outro olho. A íris. E a pupila. E Superman tem uma figura bem simétrica, bem interessante. Um rosto bem interessante para ser desenhado. Bem, traços bem fortes. Então, ó, encontrei os dois olhos. Aí agora eu vou começar a marcar a sobrancelha. Veja que a sobrancelha está nessa linha. Um pouco para dentro aqui. Ele tem uma expressão bem forte. Só marcar, sem fazer detalhes.
e vem para aqui pro canto. Uma sobrancelha bem forte. A outra sobrancelha está um pouco para dentro da medida do olho aqui, ó. Sobe um pouco para cima da linha. Vem para aqui. É um traço bem forte, bem marcante. Agora vamos encontrar o nariz. A curva do círculo, a curva do círculo, ela determina a curva do nariz, aquela curvinha na ponta do nariz. Então, ó, o nariz não pode passar dessa linha do canto dos olhos. Se passar é muito pouco. Um pouco acima. E aí vou só marcando as expressões, sem ainda fazer detalhes, porque a gente pode voltar a apagar alguma coisa. Então nada de fazendo pedacinho por pedacinho, vamos fazer a cabeça num conjunto todo. Então vamos blocar essas sombras mais escuras aqui também para ajudar a gente. Aí já vai ajudando na fisionomia. Olha, encontrei os olhos, o nariz. Agora vamos para a boca. Veja que a boca, a parte superior da boca é o desenho de uma gaivota. E aí vamos atentar a largura da boca. Então, ó, a boca termina no meio da pupila. Então, onde fica a pupila aqui, a boca termina, ó, no meio da outra pupila. Só porque com um pequeno detalhe, ele está com o rosto um pouco inclinado. Então, um pouco a boca, ele deu um pouquinho um canto aqui, ó. Então, a boca vai estar um pouco mais para dentro desse lado do que do outro. Então, veja que a boca, aí aqui ela sobe um pouco, ó, na fisionomia dele mesmo. E ele fez esse, com que a boca entortasse um pouco. Então, os lábios da parte inferior são sempre mais largos, mais carnudos. Bom, desenhamos a boca. E aí vai sem pressa, construindo a figura. Bom, a gente já descobriu os três órgãos: o olho, o nariz e a boca. Próxima etapa é descobrir a orelha. Então, vamos descobrir aonde a orelha começa. Então a orelha começa, ó, na ponta do círculo aqui, ó, que é a ponta da altura do olho. Vou fechar esse meu círculo aqui, transformar num retângulo aqui para me ajudar.
E a orelha aqui, ó. E aí a orelha vem para a altura do nariz. Ou seja, ela vai vir bem para cá. A outra orelha do outro lado, a mesma coisa. Ela começa um pouco para dentro aqui. E vem para a altura do nariz. Veja que aqui está mais baixo um pouquinho, porque ele inclinou um pouco o rosto. Então vamos lá. Achamos o olho, a boca. Agora vamos pegar aqui a base de baixo para o queixo. O queixo dele está bem aqui, um pouquinho abaixo. Essas medidas servem só como parâmetro. Não é obrigado a dar igual não, viu gente? O queixo. A largura do rosto dele. Olha, veja que é mais ou menos aqui, depois da sobrancelha. A gente vai fazendo devagar, porque a gente pode apagar, hein? Dá uma ligeira cava para dentro. E ele tem um rosto bem perfilado, um rosto bem quadrado, um rosto bem... Não é aquele rosto redondinho não, um rosto bem de estilo Superman mesmo. É incrível como eles acham personagens bastante parecidos, né, com a figura idealizada lá no desenho. E aqui a largura do pescoço. Pra cá. Aqui tem uma ligeira sombra projetada. Vamos logo projetar ela aqui para nos ajudar. Vem pra cá. Então veja que a figura já está ganhando um pouco de aparência. Não está ficando igual, porque a gente ainda não fez sombra, luz, mas já vai ganhando os contornos do personagem. Então vamos lá. A altura do canto da sobrancelha até essa medida aqui vai determinar a altura do cabelo. Então o cabelo dele vai estar aqui, ó. Estou riscando com o lápis 2H, porque se eu errar alguma coisa eu apago. Deixo para usar o lápis mais forte na etapa final. O cabelo dele, ó. Lá em cima, aquela medida lá de cima serve para a base e a altura do cabelo. Sai um pouco do círculo. Veja que o cabelo não é obrigado a ficar redondo não, porque tem uma área circular só para lembrar os detalhes. Então, cabelo. Certo? Então veja que a gente já deu os traços principais. Aqui vai ter uma área de sombra. Certo? Então a base principal eu já cheguei para mostrar a vocês que o rosto, as medidas realmente batem.
Bom, então o traço principal do rosto eu tracei para vocês, mostrando as medidas como bate igual. Então vamos só conferir, vamos relembrar. Primeiro você traça o eixo central, depois um círculo. Você pode usar uma figura do lado, assim como eu usei essa daqui. O círculo. Divide o círculo em 3 tamanhos de nariz. Aí você vai pegar na figura, medir o tamanho do nariz aqui e acrescentar um aqui e um aqui. Você vai ver que vai bater igual. São 3 medidas de nariz. Vou usar o lápis como tamanho. 1, 2, 3. E aí depois você acrescenta a quarta medida até da ponta do nariz à ponta do queixo. Certo? Então são 4 medidas de nariz para determinar o tamanho do comprimento da cabeça. E a largura você vai determinar um olho, uma medida de um olho entre o olho e o outro olho, e um olho até a ponta da orelha, quase chegando na ponta da orelha. Ok? Depende da inclinação da cabeça. Essas medidas são uma base, gente, mas não é obrigado que toda figura humana bata dentro disso aqui. Vai ter rostos que vocês vão encontrar, rostos de personagens asiáticos, de pessoas asiáticas, que são mais arredondados. Vocês vão achar rosto de negros mais achatado, mais comprido, rosto de pessoas russas, de outros dos países lá europeus, escandinavos, mais compridos. Então isso varia muito de miscigenação, ou seja, de raças, ok? Então, ó, agora feito meus traços principais aqui da nossa figura, eu já vi que ficou interessante. Então aqui eu posso fazer o acabamento, ok? Qual a próxima etapa? Apagar os traços indesejáveis. Então pega a borracha e apaga. Se não deu para entender, volta lá na nossa aula e vê direitinho como a gente riscou, tá ok? Deixa o seu like, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal, gente, divulga o nosso trabalho, tá ok? Para ver se a gente consegue atingir um maior número de inscritos. Graças a Deus, o nosso canal chegou essa semana a inscrito de número 500. Então, foi uma alegria muito grande para a gente chegar a 500 pessoas dentro de 3 meses de canal. Ou seja, um canal de forma... É um canal que a gente criou, que é um canal para informar. Não é um canal vamos dizer, de interatividade, de coisas mais populares que fazem muito sucesso hoje na internet. Então um canal informativo é muito difícil você conseguir seguidores, porque as pessoas que vão para esses canais, como os canais informativos, elas procuram informações para se aprimorar. Então as pessoas que vão ver meu canal não são aquelas pessoas que assistem canais do cotidiano. Então são pessoas que estão procurando algo dentro dessa área.